Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você chegou aqui na nossa celebração das 19 horas. Eu convido você a participar desse momento, para que de fato a gente celebre junto o nome de Jesus com toda a intensidade do nosso ser, quer seja nos louvores, nas orações, na leitura da palavra. Então fica esse desafio para todos nós. Vamos juntos celebrar o nome do nosso Senhor. Paizinho, sê com a gente nesse momento, fale ao nosso coração, transmita graça, misericórdia, nos confronte, nos encoraje, enfim, Senhor, produza aquilo que necessitamos nesse momento, que através dos louvores, das orações, da meditação na Tua Palavra, a gente cresça, amadureça, finque as nossas raízes e geremos frutos que glorifiquem o Teu nome. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Convido você para louvar a Deus. Vamos juntos louvar ao nome do nosso Senhor. Bem-vindo a todos. Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor e queremos convidar todos vocês para juntos louvarmos ao nosso Deus, porque bom é estarmos aqui louvando ao Senhor. Falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
ti. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Seguimos ao nosso momento de celebração e nós vamos juntos, nesse dia, iniciar uma nova série de reflexão. Continuando no Sermão do Monte, nós conversaremos sobre esse tema, raiz e fruto da caminhada cristã. Nós já estudamos o capítulo 5, onde nós vimos acerca do extraordinário da vida cristã. Nós conversamos sobre o capítulo 6 de Mateus, onde nós vimos o raio-x da prática cristã. Falamos sobre a invisibilidade da vida cristã, das práticas piedosas, por exemplo, da caridade, da oração, do jejum, da vida leve, dessa caminhada leve, despreocupada, simples com Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós iniciaremos uma caminhada no capítulo 7 de Mateus. E nós vamos conversar justamente sobre esse tópico raiz e fruto da caminhada cristã. E talvez você possa se perguntar, mas calma aí, o que tem a ver raiz e fruto com caminhada, né, com caminho, né? São dois elementos aqui, né? Um elemento da árvore, da raiz e do fruto, e um outro elemento do caminho,
que num primeiro momento podem parecer antagônicos, né? Porque a árvore é um negócio estático, parado, e o caminho é algo que se estende, que se vai por longas distâncias, né? Porém, na verdade, esses dois elementos, eles são muito usados na Bíblia, na revelação que nós encontramos nas Escrituras, a todo instante, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós temos a temática da árvore, nós temos a temática do caminho, e esses dois elementos, esses dois símbolos, eles se juntam, porque se a gente pensar bem, por exemplo, a árvore também tem um caminho. E o caminho da árvore é para baixo, fincando as suas raízes, e para cima, despontando os seus frutos. É isso, por exemplo, que nos ensina o salmista no Salmo 1, quando ele fala que o caminho do justo, ou que o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que as suas folhas não murcham, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esse é o caminho do justo, fincando raízes em Cristo e na palavra de Deus, e consequentemente frutificando. É sobre isso que vai tratar o capítulo 7 e essa conclusão de Jesus aos seus discípulos no Sermão da Montanha. E a gente pode muito bem comparar a invisibilidade da vida cristã, por exemplo, com as raízes, aquela parte da árvore que a gente não consegue enxergar, mas que é essencial a toda a árvore, a vida da árvore, principalmente ao processo de frutificação. E a gente também pode comparar o extraordinário da vida cristã, ou seja, a parte visível, aos frutos. Então, que essa imagem da árvore, desse caminho, fincando raízes e florescendo, né, para baixo fincando raízes e para cima florescendo, assim como o caminho da árvore, esteja bem claro na nossa mente ao longo dessas reflexões, porque nós, quanto discípulos e discípulas de Jesus, fomos e somos chamados a fincarmos as nossas raízes em Cristo para assim florescermos e frutificarmos. Não tem como dar fruto, não tem como florescer e produzir um fruto vistoso no tempo exato se não fincarmos as nossas raízes em Jesus Cristo. E é mais ou menos sobre essa temática que nós vamos trabalhar ao longo dessas mensagens nesse mês, trabalhando e abordando o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E nós começamos a nossa série hoje falando sobre esse tema, os discípulos e os descrentes. E a gente precisa ter em mente, a partir dessa fala de Jesus no Sermão da Montanha, que o Evangelho, ele marca uma linha de divisão. O Evangelho, ele é uma mensagem que é tão poderosa que gera uma cisão. E nesse capítulo 7 isso vai ficar bem claro, porque nós vamos perceber que essa separação se dá entre aqueles que acolhem e são acolhidos pelo Evangelho e aqueles que rejeitam o Evangelho. Entre aqueles que seguem os passos de Jesus e por isso tornam-se discípulos e aqueles que rejeitam o convite de Jesus e tornam-se descrentes da mensagem do Evangelho. Essa divisão se dá entre aqueles que decidem percorrer o caminho estreito, entrando pela porta estreita, em detrimento daqueles que rejeitam esse caminho da porta estreita, do caminho estreito, e preferem a porta larga, o caminho largo. Essa ruptura, essa divisão se dá entre aqueles que ouvem a palavra de Jesus, fazem a sua vontade e constroem assim a sua casa numa rocha, em detrimento daqueles que rejeitam as palavras de Jesus e preferindo construir a sua casa, a sua vida, a sua existência sobre areia, sobre uma base que não é sólida. Enfim, o que nós percebemos tanto no Sermão da Montanha quanto nos Evangelhos, enfim, em todas as Escrituras, é que a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a boa notícia de salvação, gera
naturalmente uma ruptura. Gera naturalmente uma divisão entre discípulos e não discípulos, entre crentes e não crentes, entre aqueles que acolhem e foram acolhidos pela mensagem do Evangelho e aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho e o acolhimento de Jesus Cristo. E a pergunta que nós fazemos diante disso é: como que um discípulo de Jesus se porta diante dessa situação? Diante desse mundo que se fará dividido por causa da mensagem do Evangelho. Diante dessa mensagem que tem por objetivo e desejo inicial alcançar a todos, transformar a todos. Porém, por causa da dureza do coração humano, encontrará resistência e até descrença e até rejeição. Como é que nós, quanto discípulos e discípulas de Jesus, nos portamos nessa caminhada? E eu quero iniciar essa mensagem no capítulo 7, do verso 1 ao verso 12. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, seja pelo iPad, celular, enfim, tablet, ou a sua Bíblia mesmo de papel, o seu caderno de anotação, para que você mergulhe nesse texto, faça os seus apontamentos, enfim, as suas dúvidas, os seus destaques, e ao longo da semana, junto com as devocionais que são enviadas, que nos ajudam a aprofundar o olhar nesse texto que nós estamos trazendo no domingo, você possa aprofundar o seu entendimento e o seu conhecimento. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 12, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, verso 12, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu quero frisar o verso 12 novamente. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Bom, esse é um texto que tem muitos ensinamentos. Enfim, a gente poderia pegar cada parte desse texto e destrinchar, e eu vou tentar aqui, pelo menos, trazer pontos essenciais dessa leitura, e ao longo dessa semana, nas devocionais, nós vamos aprofundando o olhar sobre esse texto. É interessante que a gente pode perceber alguns movimentos nesses 12 versículos que nós lemos. E o primeiro movimento é acerca do julgamento. Mesmo conhecendo e desfrutando da vida extraordinária e invisível, os discípulos são chamados a não julgar. Pensa comigo que os discípulos ouviram do próprio Jesus um olhar que levou-os a ver a essência da revelação de Deus. Eles aprenderam acerca do extraordinário, da vida extraordinária. Eles também aprenderam acerca dessa vida invisível que se dá no nosso coração, compreendendo que o externo não é o que dita, mas é o coração transformado, e que Deus olha aquilo que o homem não consegue ver, que é o seu coração. Talvez seria possível que, a partir desse ensino, os discípulos deixassem-se
levar por uma vaidade e por uma falsa capacidade de conseguir agora, a partir desse ensinamento direto com Jesus, a capacidade de conseguir mensurar quem está dentro e quem está fora. A capacidade de conseguir julgar quem de fato vive essa vida extraordinária e essa vida invisível, e essa invisibilidade da vida cristã que dá no nosso coração, e quem não vive isso. Talvez eles poderiam incorrer no risco de, à semelhança dos fariseus, dos religiosos de sua época, acharem que são bons o suficientes para traçarem uma linha e falarem, você está dentro e você está fora. Porque já que o evangelho é essa mensagem que vai gerar essa ruptura, o discípulo de Jesus talvez se sinta tentado a sentar na cadeira de Deus e dizer quem está do lado de cá e quem está do lado de lá. Porém, Jesus logo adverte os seus discípulos: não julguem, não vão por esse caminho. E o texto vai dizer: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Essa separação e essa ruptura gerada pelo Evangelho, ela se dá pelo próprio Evangelho. Não é o discípulo que faz essa separação de quem é ovelha, de quem é lobo, de quem é cordeiro ou carneiro, enfim, quem está do lado direito ou quem está do lado esquerdo, quem está dentro, quem está fora, quem faz parte do reino e quem não faz parte do reino. Isso não quer dizer que Jesus está ensinando os seus discípulos a não terem juízo crítico, a não discernirem os lobos que vêm em pele de cordeiro ou fantasiados de ovelhas. Não, até mesmo nesse capítulo nós somos chamados a olhar os frutos, a perceber os falsos profetas. Esse convite de Jesus sobre o julgamento não é uma abolição do senso crítico. Não é uma fala do tipo, olha, agora está valendo tudo, não existe mais essa lógica de certo e errado, todo mundo está dentro, é isso aí. Não, não é isso. Nesse próprio texto, e até nesse próprio contexto, em outros textos das Escrituras, nós veremos a Bíblia nos ensinando a sermos sábios e a discernirmos aqueles que estão ao nosso redor, a discernirmos os frutos que são produzidos, a discernirmos sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinamentos, e tudo isso requer juízo, tudo isso requer senso crítico, tudo isso requer discernimento. A grande questão aqui é que Jesus exorta, confronta os seus discípulos a não cederem à tentação de sentarem na cadeira de Deus, como juiz, chancelando quem está dentro e quem está fora. Isso não compete a nós. Nós não temos essa condição, nós não temos essa capacidade. O capítulo 6 de Mateus revela para a gente que muitas vezes nós podemos ser enganados pelo externo, pela teatralidade dos religiosos e acharmos que aquele cara é espiritual pela sua teatralidade, porém, o seu coração é um coração que está longe de Deus. A gente não consegue ver a raiz. Quando nós olhamos para uma árvore, por exemplo, nós conseguimos ver o fruto, nós conseguimos até ver algumas raízes que estão para fora, mas o cerne, o ponto central, a gente não enxerga. Então nós não temos condições de dar uma palavra final, um veredicto final. Porque o nosso olhar não é um olhar como Deus. Nós não temos condição de separar o joio do trigo. Isso não significa dizer que nós vamos abolir das nossas percepções e do nosso senso crítico, que é dado e aguçado ainda mais pelo Espírito Santo. Mas um primeiro movimento que nós encontramos nesse texto é resistir à tentação de sentar na cadeira de juiz. Já que o Evangelho vai gerar essa divisão entre discípulos e descrentes, entre os que creem e os que não creem, não somos nós que iremos dar a palavra final se aquele está dentro ou está fora. A gente não tem essa condição. Nós temos que olhar isso com muito temor, porque, como Jesus diz, a mesma régua que a gente usar para medir as outras pessoas, e nós somos craques em medir as outras pessoas,
ela também será usada para nos medir. Seremos medidos com a mesma régua, com o mesmo peso, com a mesma ênfase que nós medirmos as outras pessoas. Isso nos leva a um segundo movimento desse texto, ainda na temática do julgamento, onde Jesus ensina aos seus discípulos acerca do autoexame. Os discípulos podem cair na hipocrisia de olhar mais para o problema e o pecado do irmão e não enxergarem o próprio pecado e o próprio problema, ou as próprias tentações. Aqui, pegando o gancho dessa primeira fala, Jesus ainda continua falando acerca do julgamento, ensinando aos seus discípulos acerca do autoexame. O Evangelho nos convida a um autoexame. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos recentemente, juntamente com o Patrick e com o André, que brilhantemente nos conduziram a esse exercício de examinarmos a nós mesmos, que é o movimento da ceia a todo instante. O Evangelho nos convida para olharmos para o nosso coração. Nós somos craques em medirmos o problema do nosso irmão, o pecado do nosso irmão. Nós somos craques, inclusive, para darmos o diagnóstico certeiro, inclusive para dar a forma de corrigir. Mas nós não conseguimos ver, por muitas vezes, os nossos problemas, os nossos pecados e as nossas tentações que estão diante de nós. E aqui nessa parte, quando Jesus convida os seus discípulos ao autoexame, Jesus ele usa uma hipérbole aqui muito curiosa, muito extravagante. Ele diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quanto há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está dizendo, olha que coisa interessante, você está dizendo que você consegue enxergar o cisquinho, aquele pedacinho, fiapinho de ferpa que entrou ali no olho do seu irmão, minúsculo. Agora, você não se dá conta que tem uma trave, tem um poste na sua frente. Você não consegue enxergar. É Jesus ensinando aos seus discípulos sobre a teatralidade dessa falsa espiritualidade ou desse falso piedoso que consegue catalogar o pecado de todos os irmãos, mas não se dá conta do seu próprio pecado. E quando Jesus usa aqui novamente esse termo hipócrita, ele nos conecta ao capítulo 6, relembrando que nessa caminhada de fincar raízes e de produzir frutos, nós ainda lutaremos e precisaremos lutar contra uma falsa espiritualidade, contra uma teatralidade. E o começo dessa luta se faz em reconhecer as suas próprias lutas, os seus próprios pecados. Jesus não está dizendo que nós não podemos cuidar dos nossos irmãos e das lutas e tentações e pecados dos nossos irmãos. A Bíblia, a todo instante, o próprio Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que até as tentações são nossas. Não nos deixes cair em tentação. Nós lutamos juntos. E nós vamos lutar uns pelos outros. Inclusive, trabalhamos aqui uma série sobre Colossenses, falando lutando por vocês. Paulo lutava pelos seus irmãos. Nós vamos lutar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Porém, o chamado de Jesus aos seus discípulos é para um cuidado autêntico e profundo, e não um cuidado teatral. E um cuidado autêntico e profundo passa pelo reconhecimento de que eu também tenho as minhas traves que precisam ser retiradas. Isso aguça em nós um olhar de misericórdia. Tanto que se nós formos para Lucas, e o texto correlato a esse texto, Lucas vai ressaltar para que a gente haja com misericórdia uns com os outros. Jesus está ensinando os seus discípulos a terem um olhar de misericórdia. Um olhar misericordioso, que o nosso juízo, que o nosso discernimento seja recheado de misericórdia. Porque a falha do meu irmão também, muitas vezes, é a minha falha. Não sejamos hipócritas.
de acharmos que somos melhores, superiores aos outros, aos nossos irmãos, porque eles possuem aquelas falhas e nós não temos aquela falha. Esses versos aqui, do 3 ao 5 do capítulo 7, se encaixam bem no ambiente da comunidade dos discípulos. Por isso tem essa expressão que se repete, como você pode dizer ao seu irmão: tire primeiro a viga do seu olho para ver claramente e tirar o cisco do olho do seu irmão. É o ambiente do irmão, da irmã, é o ambiente da comunidade dos discípulos. E nós não podemos ceder à tentação de nos vermos superiores aos nossos irmãos, porque ele tem aquela luta, porque ele passa por essa adversidade, por essa tentação, porque ele cedeu àquela tentação e nós não cedemos. Aqui na igreja nós temos um movimento muito bacana, que é o caminho da recuperação, onde homens e mulheres, adultos, jovens, gente de toda a idade, têm a possibilidade de encontrar amparo e acolhimento para as suas lutas. Onde existem movimentos e espaços que você pode trazer à luz o seu pecado, a sua tentação, a sua luta, a sua falha de caráter. E ter ouvidos que vão te acolher sem te julgar. Sem dar aquela de especialista. Sabe, quando você vai compartilhar uma luta ou um problema, e você só quer compartilhar, só quer ser ouvido e acolhido, e o cara já sai dando um monte de receita, um monte de dica. Enfim, é o cara que parece que assim está acima de tudo, né? Está acima de qualquer problema, né? No caminho de recuperação, você tem esse movimento, onde todos olham uns para os outros com misericórdia, porque sabem que também possuem as suas traves e que precisam tirar as suas traves, os seus problemas, para assim verem claramente e cuidarem dos seus irmãos. Eu tenho muito pé atrás com gente que é mestre em distribuir receita para problema e para pecado. Logo de pronto. Já ouve e já sai dando assim, como se ele fosse superior. Como se ele não passasse por isso, como se ele falasse de um alto de um pedestal. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, porque o que eu aprendo com Jesus de Nazaré é que quanto mais eu olho para o meu coração, mais misericórdia vem no meu olhar, porque eu sei que a luta do meu irmão é também uma luta minha, e que eu não sou superior ou melhor do que ele, e que eu atravesso lutas, às vezes, mais complexas, piores, mais intensas. E não cabe a mim o papel de me colocar como superior a esse irmão, porque ele é meu irmão. E é assim que nós somos chamados a viver na comunidade dos discípulos de Jesus. Um terceiro movimento que nós encontramos nesse texto é sobre os obstinados. E aqui um texto bem forte de Jesus. Quando Jesus ordena que não se dê o que é santo aos cães, ele está chamando os seus discípulos a discernirem as situações. Então Jesus começa falando acerca do julgamento, não vamos sentar na cadeira de Deus como juízes, dizendo quem está dentro, quem está fora, a gente não tem essa condição, e lembre-se que com a medida que a gente medir, nós também seremos medidos, mensurados. Depois Jesus faz os discípulos voltarem os olhos para a comunidade dos discípulos, fazerem um autoexame, a olharem com misericórdia, a verem como eles irão se relacionar na comunidade dos discípulos diante das lutas dos seus irmãos e das suas irmãs, e sobretudo sempre com um olhar encharcado de misericórdia. Isso não significa recusar ou não reconhecer o erro, não reconhecer o pecado. Nós vamos tratar o pecado, vamos confrontar, vamos consolar, vamos encorajar, vamos exortar, vamos anunciar o que é verdade, o que é certo, o que Deus espera de nós, o padrão da vida que Deus propõe a nós. Porém, isso deve ser feito com um olhar misericordioso, porque também são as nossas lutas. E um terceiro movimento, Jesus nos ensina os seus discípulos a olharem para fora,
quando ele diz aos seus discípulos: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Novamente, há uma questão de olhar aqui, Jesus ensinando seus discípulos agora a olhar para fora, ensinando que existirá nessa caminhada homens e mulheres obstinados, duros de coração, que quando o Evangelho marca essa cisão e essa divisão, existirão pessoas que vão ouvir e vão se arrepender. Existirão pessoas que vão ouvir e vão lutar com diversas questões, mas querem essa jornada. Mas existirão pessoas obstinadas de coração, que ouvirão e desprezarão, que ouvirão e banalizarão a mensagem do Evangelho, as virtudes do Evangelho. Sob essas pessoas, Jesus ensina os seus discípulos a serem sábios, a terem discernimento, a terem um olhar maduro com capacidade de discernir. Porque o ensinamento de Jesus é o sagrado, o ensinamento de Jesus é a pérola de grande valor, o Evangelho é a pérola de grande valor que o homem, quando encontra, vende tudo que tem para comprá-la. Essas pérolas, essa pérola de grande valor não pode ser lançada aos porcos e aos cães. São duas palavras fortes, porcos e cães. E quando Jesus faz essa referência, ele lembra ao seu povo judeu de dois elementos interessantes. Primeiro, um era o elemento do sacerdote, que não poderia, por exemplo, pegar a carne, a oferta que havia sido consagrada para Deus e por isso era santa, e jogar para os cachorros. Isso era uma blasfêmia, isso era um assinte contra Deus, porque aquele elemento no altar era sagrado, era santo. E não poderia ser manuseado, usado ou digerido por qualquer pessoa, sobretudo por um cachorro que era... Não, quando é cachorro, não está falando de poodle aqui não, viu, gente? De chihuahua, desses cachorrinhos aí bonitinho, cuti-cuti, não é isso não. Está falando de cachorro vira-lata, de cachorro ali como uma figura impura, né? Hoje até o vira-lata virou pet, tá legal, mas naquele tempo era essa noção de impuro, né? Não se faz isso. Não pega algo santo e profana isso. Quando diz a respeito da pérolas aos porcos, pérola é a palavra de sabedoria. Por exemplo, no livro de Provérbios e na cultura de sabedoria bíblica, é essa palavra de sabedoria, você não desperdiça essa palavra de sabedoria com tolo. Por exemplo, o livro de Provérbios, por diversas vezes, nos dá a recomendação para não discutir com tolo. O tolo é como uma pedra. Você não discute com ele, você não perde tempo com ele, não vai. Ele é tolo. Não lance a sua sabedoria, a sua pérola ao porco, ao tolo. Ele não vai ter jeito. Essa fala de Jesus nos ajuda a reconhecer que há um elemento santo na existência humana. Nós vivemos num mundo cada vez mais secularizado que rompe com a ideia de santidade daquilo que é santo, que rompe com esse valor. Mas a Bíblia nos ensina que há um elemento santo na vida, que há esse espaço de santidade, que há esses movimentos de santidade, e não devem ser barganhados, não devem ser banalizados. A mensagem do Evangelho é uma mensagem santa, pois custou preço e sangue, morte do Filho de Deus que se deu de forma generosa. E existirão pessoas, por mais que a mensagem do Evangelho tenha no seu cerne o desejo de conduzir todos ao arrependimento, existirão pessoas, inclusive até mesmo dentro da comunidade, que são obstinados de coração. Jesus nos ensina acerca dessas pessoas, por exemplo, em Mateus capítulo 18.
Gente que é confrontada pelo irmão e não se arrepende. Gente que é confrontada por mais um outro irmão e não se arrepende. Gente que é confrontada pela liderança e não se arrepende. Gente que é confrontada pela própria igreja e não se arrepende. E Jesus diz, então, meu irmão, depois de todas essas instâncias, recheadas de misericórdia, esse sujeito é um cínico. Ele é um obstinado. Não lancem pérolas aos porcos. Não deem o que é santo aos cães. É uma palavra dura, é uma palavra difícil que corta o nosso coração, sobretudo na perspectiva pastoral, quando nós estamos diante dessas situações. Porém, Jesus ensina aos seus discípulos a terem discernimento, a terem sabedoria. E aí você percebe a linha tênue desse capítulo 7, porque ao mesmo tempo que nós não devemos julgar e sentar na cadeira de Deus, nós devemos ter discernimento e sabedoria. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que o Evangelho e a caminhada do reino de Deus é densa. Não dá para brincar. Tem que saber. Tem que conhecer, tem que fincar raízes. Se você não tiver raízes fincadas em Jesus Cristo, não conhecer o Evangelho, não conhecer o que é sagrado, não discernir o que é santo, você irá banalizá-lo. Tornará a graça em uma graça barata. Tudo pode, vale tudo. Não tem mais noção de pecado. Está valendo, vem aí. Não, Jesus é um cara legal. Jesus não está preocupado com o seu pecado, fica tranquilo. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho diz que Jesus acolhe o ser humano e transforma o ser humano. O Evangelho é poderoso para romper as cadeias dos pecados. Mesmo que hoje a sociedade diga que não é pecado, que isso é um valor ultrapassado, que isso já morreu, Jesus nos ensina a discernirmos quando nós não devemos lançar o que é sagrado aos cães, aos porcos. O discípulo de Jesus vai precisar ter discernimento e senso crítico. Ele não pode julgar, porém ele deve ter sabedoria para não banalizar o que é santo e para saber distinguir os obstinados de coração. Um quarto movimento que nós encontramos nesse texto é sobre a oração. E parece que assim, é um texto que não tem muita conexão com os outros, né? Mas tem muita conexão. Jesus conduz os seus discípulos a mudarem o seu olhar para a forma como o pai se relaciona com os filhos. É interessante que você consegue costurar todos esses movimentos com um recalibrar do olhar. O olhar que julga, o olhar que não faz a sua própria análise, o olhar que não consegue discernir, e aqui o olhar equivocado em relação a Deus. Jesus agora vai conectar o tema da oração, fazendo um link com o capítulo 6, onde ele bem trabalha o tema da oração, ensinando os seus discípulos que se nós tivermos um olhar equivocado em relação a Deus também, fizermos um julgamento errado sobre quem Deus é e como ele se relaciona, isso vai definir na nossa vida de oração. E é óbvio. Se eu vejo Deus como um mago que realiza os meus desejos, que está ali à disposição para sempre satisfazer as minhas vontades, as minhas orações vão ser orações banais e triviais. Como dessas aí, Deus, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, eu quero isso, é o sujeito que só pede. Não que a gente não deva pedir, o próprio texto vai dizer isso para nós. Mas como nós somos exortados também, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjar os desejos de vocês. Se nós temos um julgamento, um olhar de Deus como um juiz carrasco severo, nós nem vamos orar. Tenho medo. Não vou colocar isso diante de Deus. Interessante que às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e aí eles vão desabafar, estão em situações de conflito, de confusão, e algumas vezes vão até desabafar na relação com Deus, e elas dizem assim, Deus que me perdoe, eu não vou nem falar.
Eu falei, irmão, Deus já sabe. Já está no seu coração, você já falou. Pode ser que você não fale em palavras, mas você já falou. E se tem alguém para quem você pode falar e desabafar, é Deus. Agora, se nós temos uma visão de Deus como algo muito distante, como um carrasco, a gente vai cair nessa teatralidade de conservar no coração uma dúvida em relação a Deus, ou uma descrença, mas na oração falar outra coisa desconexa com o que está no nosso coração. Se nós achamos que Deus não intervém na história, por exemplo, a gente nem vai orar. Que é a famosa questão, por que a gente ora se Deus sabe tudo, se Deus é todo poderoso? Por que a gente ora? Então, se a gente tem uma perspectiva equivocada de Deus, a nossa vida de oração também vai ser torta. E Jesus aqui recalibra o olhar dos seus discípulos acerca da oração, ensinando-os e ensinando para nós o jeito certo de olharmos para Deus, para que de fato a nossa oração seja alinhada com esse olhar e com esse jeito certo de orar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Como esse texto é tirado do contexto. Gente do céu, né? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está recalibrando o olhar dos seus discípulos, sinalizando que nós podemos ter um julgamento errado acerca de Deus e isso vai afetar diretamente a nossa oração. E qual é o jeito certo de olhar para Deus? Aqui nessa fala de Jesus, é com um olhar que abunde amor e misericórdia. Por isso que Jesus nos apresenta a Deus como Pai. E por isso que ele faz essa relação. Olha, vocês são maus e vocês dão boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus. Por isso, porque Deus é o nosso Pai, porque Deus supera a nossa bondade. Porque Deus é todo amor e gracioso e se revela a nós como Pai, nós podemos pedir, nós podemos buscar, nós podemos bater, na certeza de que nos será dado, de que encontraremos, de que a porta será aberta. Se o nosso olhar sobre Deus for equivocado, a gente vai achar que isso aqui que Jesus está falando é um cheque que ele dá para a gente jogar na cara de Deus e falar, tá vendo? Ó, aqui diz que tudo que eu pedisse o Senhor ia dar, que toda porta que eu batesse o Senhor iria abrir, que toda tudo que eu buscasse eu iria encontrar. Mas esse tipo de fala revela que nós temos um juízo equivocado em relação a Deus. Porque quando nós de fato vemos Deus como nosso Pai e nos encontramos como filhos, e essa relação é autêntica e genuína, nós descansamos o nosso coração, sabendo que o que vem de Deus, e até mesmo aquilo que não vem e que nós esperávamos que viesse, é uma resposta, é boa, é perfeita, é agradável, porque veio do Pai. Dessa forma, a oração do filho aqui, a oração do discípulo, nunca fica sem resposta. Um discípulo de Jesus que enxerga Deus como Pai, nunca poderá dizer, Deus não me respondeu. Talvez não respondeu do jeito que você queria, mas aí é um problema de como você olha para o Pai. Porque quando nós recalibramos o nosso olhar e vemos o Pai como Pai,
Até mesmo quando nós, diante do mais agudo sofrimento, oramos e dizemos: se possível, afasta de mim esse cálice. Antes seja feita a tua vontade. Nós reconhecemos a semelhança de Jesus, que mesmo que o cálice não seja retirado, e mesmo que no caminho seja a cruz mesmo, isso é bom, porque veio do Pai. E a gente pode confiar no Pai e saber que toda vez que nós pedimos, nós recebemos. Toda vez que nós buscamos, nós encontramos. Toda vez que nós batemos, a porta se nos abre. Mesmo que não seja aquilo que queríamos, nossas orações são respondidas, porque a gente sabe que o Pai nunca deixa de responder os seus filhos da melhor forma possível, com uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então Jesus recalibra o olhar dos seus discípulos em relação ao julgamento, em relação à comunidade de irmãos, em relação àqueles que são obstinados de coração, em relação ao Pai também. Por fim, um quinto movimento que a gente pode destacar desse texto. Hoje foi a pregação bem pentecostal, 5 pontos. Jesus ensina aos seus discípulos o princípio que deve nortear seus relacionamentos. Capítulo 7 vai falar muito sobre como o discípulo irá se relacionar com o mundo, com as palavras de Jesus, com os falsos mestres, com os falsos profetas, consigo mesmo, com o Pai, enfim. E a palavra de ordem é reciprocidade. Tanto que no fim desse bloco do capítulo 7, no verso 12, Jesus diz aos seus discípulos um verso que amarra todos os outros versos e que deve nortear sempre o nosso olhar. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Todos os temas anteriores passam por essa lógica da reciprocidade. Faça ao outro aquilo que você deseja que se faça para você. Isso aqui não é uma frase da filosofia moderna. Isso aqui é uma fala de Jesus. Isso aqui é a essência da lei e dos profetas. Reciprocidade é um tema da fé cristã. É por isso que grande parte do Ocidente se movimentou a partir da fé cristã e do valor cristão, e dos valores cristãos, construíram as suas sociedades, mesmo que com muitos equívocos e erros, a partir da lógica da reciprocidade. É por isso que discípulos sérios de Jesus, quando viam a realidade da escravidão, discípulos sérios de Jesus, convertidos ao Evangelho, achavam isso uma abominação e lutaram pela abolição. É por isso que discípulos sérios de Jesus, quando veem em seu contexto situações de marginalização, da vulnerabilidade do próximo, de opressão, seja ela qual for, levantam as suas vozes por justiça, porque entendem que o caminho para qual aponta a lei e os profetas e o nosso Senhor Jesus Cristo, essa prática comum e que norteia as nossas relações, a prática da reciprocidade. Não faço nada ao outro que eu não quero que faça para mim, e faço ao outro aquilo que quero que me façam. Nisso está a lei e os profetas. A lei e os profetas apontavam esse caminho a todo instante, sinalizando que a nossa relação com Deus passa pela relação com o próximo e não tem como ser diferente. O próprio João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, se você diz que ama a Deus a quem você não vê, mas odeia o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Fé cristã nos convida para a relação. E o pilar da relação da fé cristã é este:
Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. É por isso que Jesus adverte os seus discípulos acerca do julgamento. É por isso que Jesus adverte os seus discípulos acerca do autoexame e ao olhar misericordioso. É por isso que Jesus também adverte acerca da sabedoria daqueles que são obstinados de coração. É por isso que Jesus adverte acerca de como vamos nos relacionar com Deus e como nós vemos a Deus, recalibrando o nosso olhar, fazendo-nos entender que a lei e os profetas apontavam já para esse caminho da reciprocidade. E isso deve nortear a vida do discípulo que agora compreendeu a lógica do extraordinário e compreendeu também a lógica da invisibilidade da vida cristã. No mundo onde nós vamos nos relacionar em diversas instâncias, no mundo que foi e é separado pelo Evangelho, que marca essa separação entre discípulos e descrentes, a nossa forma de se relacionar, estabelecer relacionamentos com os da comunidade da fé, com os que não fazem parte da comunidade da fé, com os discípulos, com os que não são discípulos, devem ser norteada por essa premissa que está escorada na lei e nos profetas. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Diante desses versos, nós aprendemos que não devemos sentar na cadeira de Deus e sermos juízes. Nós aprendemos que somos chamados a fazer um autoexame e a ver a trave que está nos nossos olhos antes de querer cuidar do nosso irmão, o que vai proporcionar para nós um olhar de misericórdia. Nós aprendemos a termos sabedoria, discernimento, para não tornarmos da graça uma graça barata, para não banalizarmos aquilo que é santo, dando àqueles que são de coração obstinados, tomados pelo mal. Nós aprendemos nesse texto por parte de Jesus a recalibrarmos o nosso olhar para com Deus, sabendo quem de fato é, quem de fato Deus é, quem de fato nós somos, e esse olhar correto irá aplicar e ser aplicado diretamente na nossa vida de oração, irá implicar na nossa vida de oração. E por fim, nós aprendemos que a todo instante, em todo e qualquer movimento que fazemos, a lei e os profetas e Jesus Cristo, o Evangelho, toda a Escritura, nos aponta para essa prática de reciprocidade, de fazermos aos outros aquilo que queremos que eles façam a nós também. Que o Senhor Jesus nos conduza e nos abençoe e faça essa palavra florescer em nós, fincando raízes cada vez mais profundas e trazendo frutos cada vez mais vistosos nessa caminhada do discípulo de Jesus. Absoluto.
Que bom que você ficou conosco até esse momento. Quero orar mais uma vez. E que essa caminhada ao longo do capítulo 7 nos seja surpreendente, consoladora, confrontadora. Forme em nós cada vez mais o caráter de Jesus. Paizinho, guarda o nosso coração. Proteja-nos nesses próximos dias, ao longo da semana, os nossos familiares. Recalibra o nosso olhar na Tua palavra e faça-nos fincar as nossas raízes cada vez mais no Senhor, para que possamos assim e somente assim colhermos bons frutos que geram vida, que são abundantes para nós e aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus é que oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e as consolações do Espírito Santo caminhem conosco, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana para todos nós.